Boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15, a partir do verso 18 a 22. Hoje, apesar de que deu uma chuvinha agora há pouco, mas parece que essa chuva veio ficar mais quente, né, a moda, né? Acho que esquentou mais. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos 15, versículos 18 a 22. Está escrito assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o Evangelho, o verão, e os que não ouviram, o entenderão. Vamos até aqui, verso 22. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Vamos até nessa parte do texto. Vamos orar. Senhor Deus, graças te dou, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos proporcionar, Senhor Deus, esse tempo onde podemos abrir as Escrituras e juntos, reunidos em teu nome, aprender contigo o que ensina a tua palavra. Ó Deus amado, nos ajuda a entender mais a teu respeito e de nós mesmos, Senhor, e também do mundo que está às nossas voltas, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, viver de acordo com a tua vontade. É minha súplica diante de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, amados irmãos, a gente está estudando, já chegando ao final da carta de Paulo aos Romanos. Estudamos aí 15 capítulos, faltando apenas mais um. Nesse último capítulo, o apóstolo Paulo vai se dirigir à igreja já se despedindo dela. Até aqui no capítulo 15, ele fez suas últimas exortações com respeito à prática da fé cristã. E agora, a partir do 14 até o final aqui, no verso 32 do capítulo 15, ele está apresentando aos irmãos como é que ele tem feito o trabalho de Deus, como é que ele tem se envolvido na obra do Evangelho. E observando isso, esse trabalho feito pelo apóstolo Paulo na obra de Deus, a gente consegue notar um trabalho feito de forma excelente. Nós usamos essa palavra excelente quando nós queremos qualificar um trabalho que é feito, um trabalho bem feito, um trabalho feito com maestria. E nós olhamos aqui para a vida do apóstolo Paulo e a forma como ele tem disposto a sua vida a servir ao Senhor, é isso que nós notamos. E é isso que nós estamos vendo, então, as marcas do ministério excelente, né? O que faz o ministério excelente? E a primeira coisa que nós destacamos domingo passado, só lembrando aqui aos irmãos, é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para os irmãos de Roma, ele não escreve por causa de que naquela igreja houvesse deficiência do conhecimento do Evangelho. Aqueles irmãos, eles eram cheios do conhecimento e eles eram cheios de bondade. Então, certo? Eles tinham caráter e também tinham conhecimento de Deus e poderiam admoestar-se uns aos outros. Essa palavra admoestar significa encorajar, significa exortar uns aos outros. E eles eram capazes de fazer isso porque estavam cheios do conhecimento de Deus. Então, Paulo, ele quando escreve aos Romanos, ele não é para suprir uma necessidade de conhecimento. Nem tampouco é para corrigir uma teologia errada que eles pudessem estar desenvolvendo na igreja. E também não é para admoestá-los com respeito a um procedimento
uma postura cristã inadequada, como ele faz em outras cartas. Então, o alvo principal de Paulo escrever Romanos é para trazer à memória dos irmãos a lembrança do Evangelho, para recordar a eles verdades que eles já sabiam muito bem com respeito ao Evangelho. E então ele escreve. E a forma como ele escreve, que a gente observa que é uma forma bem estruturada, os pensamentos são bem organizados, e ele diz que tem feito isso pela graça de Deus. Então Deus lhe tem conferido um dom especial para que ele possa desenvolver esse trabalho de comunicar o Evangelho entre os gentios, no qual ali na igreja de Roma haviam pessoas que eram gentílicas, né? E que ele ali então dirige não somente aos gentios daquela igreja, mas a toda a igreja, mas assim dando ênfase ao ministério dele voltado aos gentios. Então, o que faz aqui nessa primeiro entendimento nosso, um ministério excelente, é a graça de Deus. É o Senhor nos dando uma posição para que nós nos envolvamos na sua obra, e é Ele quem nos sustenta nessa posição, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos faz realizar tudo aquilo que Ele deseja. E é assim que notamos aqui o apóstolo Paulo. Eu não escrevi essa carta, senão para trazer à memória dos irmãos verdades que vocês já têm conhecimento. E o fiz por causa da graça de Deus, porque Deus me tem dado um dom espiritual, me tem dado um dom específico. Ele é ministro de Jesus Cristo. Segunda coisa que nós vimos é que Paulo, ele diz que tem satisfação de servir a Deus, de se envolver nas coisas que pertencem a Deus. Então ele apresentou a posição, agora ele mostra o prazer que ele tem de servir ao Senhor. E esse prazer aqui é um certo orgulho, mas um orgulho no sentido de satisfação, de levar o Evangelho aos gentios. No verso 16 ele diz que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta aos crentes de Roma a sua posição, ele é ministro de Cristo. E ele tem comunicado o Evangelho de modo a levar os gentios a serem pessoas cujas ofertas são agradáveis a Deus. Então, quer dizer, o que ele tem feito, ele tem trabalhado como fosse uma espécie de, até falei aos irmãos, de um mediador, como fosse um sacerdote, né? Nos moldes do Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que mediava entre o povo e Deus. No caso, Paulo, ele se coloca nessa posição como aquele que leva o Evangelho às pessoas para que elas conheçam a Deus, elas se convertam e passam a ser agradáveis ao Senhor naquilo que apresentam a Deus. Os irmãos lembram de duas pessoas, aqui só caminhando um pouco por esse segundo ponto, esclarecendo melhor ele, os irmãos lembram que duas pessoas no passado, dois irmãos no passado, apresentaram suas ofertas a Deus com o objetivo de serem agradáveis. Os irmãos lembram? Um era Caim e o outro Abel. E o Deus se agradou da oferta de de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. A pergunta que eu faço, irmão, o que era que fazia com que Caim não fosse aceito? Porque, será que era a natureza da oferta? Porque Caim ofereceu frutos da terra, enquanto que Abel ofereceu um cordeiro. Mas será que a razão para que Deus tenha rejeitado Caim foi por causa da natureza da oferta, do que ele tinha colocado diante de Deus? O que tornou a oferta de Caim não agradável a Deus não era a natureza da oferta, mas o coração dele, que não era de Deus, ele não conhecia o Senhor. A Bíblia diz que o Caim era de quem? Era do maligno, né? Então, o apóstolo Paulo, nesse seu trabalho evangelístico, né, ele tem levado os cristãos gentios
ao conhecimento da salvação, a que eles se arrependam e eles passem a se tornar pessoas que comparecem diante de Deus com suas ofertas sendo aceitas diante de Deus. Então, alguém só pode ser aceito e agradável a Deus do momento que essa pessoa conhece ao Senhor. Então, lembra que o apóstolo Paulo, quando ele é assistido pelos crentes de Filipos, eles enviam uma oferta, ali para Paulo, uma oferta missionária, que supre as suas necessidades, e ele diz que aquilo chegou até a presença de Deus como um aroma de suavidade. O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos casa espiritual, para apresentar diante de Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pastor, o que seria um sacrifício nosso hoje que é agradável a Deus? O nosso louvor, a nossa adoração, Às vezes eu vejo os crentes muitas vezes cantando tão apático, tão mufino, tão meio triste. Não, irmãos, Você está apresentando diante de Deus um sacrifício agradável, espiritual agradável a Deus. Então note que Paulo, ele tem prazer, ele tem satisfação, orgulho dessa posição de fazer com que pessoas que antes não eram agradáveis a Deus, agora se tornem aceitáveis diante de Deus naquilo que apresentam ao Senhor. Então essas duas coisas nós vimos, aí no nosso estudo de domingo passado, Agora, passando aqui, a partir do versículo 18, ele continua justificando aqui, especificando mais detalhes desse seu trabalho no ministério, desse seu serviço ministerial a Deus. A partir do verso 18, primeiro ele já tratou da posição. Ele obteve mediante a graça de Deus. Depois ele falou da satisfação, do orgulho que ele tem de trabalhar, de servir a Deus na posição que o Senhor lhe colocou. Agora ele apresenta, a partir do 18, a maneira como esse trabalho tem sido realizado diante de Deus. Certo? Ele vai nos mostrar agora a forma, a forma como esse trabalho tem sido desenvolvido diante de Deus. Olha, eu tenho trabalhado, como se dissesse, desta maneira. Veja o verso 18 aí. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele está descrevendo agora como é que ele está realizando o trabalho de Deus na propagação do Evangelho da Graça. E aí eu tentei fazer assim um pouco menor a verdade que está contida no verso 18 e 19. Como eu não consegui, então eu vou pedir... já projetou aqui, já está até aqui projetado. Então, a primeira verdade aí do versículo 18 é que através de palavras e atos, aqui ele falando, descrevendo com mais detalhes o seu trabalho, feitos por meio do Santo Espírito de Deus, Paulo tem apresentado a mensagem do Evangelho desde Jerusalém até ao Ilírico, a fim de levar os gentios à obediência a Deus. Então, essa é a primeira verdade que notamos aqui, prescrita aí no versículo 18 e 19. A segunda é que ele vai apresentar, ele está apresentando o trabalho dele como ele tem feito. O trabalho dos apóstolos era pioneiro por se concentrar em levar o Evangelho a lugares onde nunca antes se havia anunciado. Então, essas duas realidades é que nós vamos hoje nos concentrar. Que, a partir delas, extrair a lição de como um trabalho é realizado de modo excelente. Certo?
Então, Paulo aqui ele faz essa descrição, mostrando o método que ele utiliza no seu ministério. Então, ele tem pregado, ele tem evangelizado aí por essas regiões, desde Jerusalém até o Ilírico, até a Eslovênia, né? Era ali, essa parte Ilírico, até onde vai dar na Eslovênia. Eu queria ter trazido um mapa, como eu não tive condições, mas na próxima aula eu vou trazer aos irmãos e vou mostrar com mais detalhes. Até porque a gente vai precisar de alguns mapas, porque Paulo vai mostrar o pensamento dele com respeito ao Evangelho, até onde ele quer chegar. Então eu quero apresentar isso aos irmãos. Como eu tive essa semana foi um pouco ninja, né? Como diz, eu não tive como fazer isso, né? E aí note bem que ele tem ele tem pregado essa mensagem nos moldes como o Senhor Deus lhe mandou fazer. E essa pregação tem sido autenticada por meio de sinais e maravilhas, ou prodígios, né? Ela tem sido validada através disso. Então, Paulo, por onde ele tem ido no mundo, ali, né, nessa mediação que ele colocou aqui, Jerusalém até o Ilírico, né, que envolve ali as partes da Macedônia, toda essa parte ali que ele passou, ele está descrevendo, está mostrando que por onde ele passou, ele pregou o Evangelho no poder do Espírito e também com evidências e sinais e prodígios, com um propósito específico. Qual é esse propósito? Levar os gentios a serem pessoas. Que tipo de pessoas? Obedientes a Deus. Esse é o objetivo dele. Esse é o propósito dele. Então, agora observe, esse método de trabalho, esse aqui, Paulo descreveu, irmãos, o método do trabalho ministerial de um apóstolo, né? Então, os apóstolos, quando eles estavam aqui, os apóstolos, né, só existiram 2, e eles morreram no primeiro século, né? Deus os comissionou para realizar o trabalho dessa maneira, dessa forma como Paulo está colocando aqui. Então, ele está apresentando o seu trabalho, mostrando que ele não tem fugido daquilo que foi lhe otorgado a fazer. E aí eu queria que os irmãos fossem para Mateus capítulo 10, para que os irmãos percebessem que a tarefa dos apóstolos envolviam essas coisas que Paulo descreveu aqui para nós. Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, verso 5, diz assim: aqui Jesus Cristo está enviando os 12, né, para a sua missão. Olha o que ele diz. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, né? Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, o que eles deveriam fazer? Ide e pregai, dizendo: é chegado o reino. Então, a orientação do Senhor era: vocês vão. Ele apresentou quais eram as mediações, né? Que público deveria ser comunicado, primeiramente, o Evangelho aos filhos de Israel. E ele disse que deveriam pregar. E, na sequência, o que acompanha essa pregação? Veja o verso 18. Curai os enfermos. Que mais? Limpai os leprosos. Que mais? Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, o Senhor mostrou a tarefa dos apóstolos, que era anunciar o Evangelho aqui, que era o Evangelho do Reino, e apresentou a eles o que eles realizariam durante o exercício dessa tarefa. Enquanto eles estivessem pregando o Evangelho, eles fariam o quê? Sinais e maravilhas. E estes sinais tinham como propósito autenticar ou dar veracidade à mensagem que eles estavam comunicando às pessoas. Então, Paulo apresentou diante de nós em Romanos 15 o trabalho ministerial apostólico que acompanhavam essas coisas, né? Ou seja, a questão de pregar o Evangelho,
e levá-lo por meio de sinais e prodígios, né? Os irmãos lembram que Pedro, quando ele está numa cidade chamada Lida, já depois de um tempo que a igreja havia sido fundada, lá ele encontra um homem chamado Enéas, lá em Atos 9:32, se você quiser ler depois. Ali em Atos 9:32 ele encontra um homem chamado Enéas, e Enéas, ele estava há 8 anos acamado. E quando ele chega ali, ele diz: Enéas, o Senhor te dá saúde. Enéas fica curado, na mesma hora. Depois, os irmãos de Jope sabem que que Pedro está em Lida. Eles então vão até Pedro e o chamam para ir até Jope, porque uma serva de Deus chamada Tábita tinha... O que tinha acontecido com a Tábita? Ou Dorcas? Ela tinha morrido, né? E tinham colocado ela num local assim alto, né? E chamaram Pedro. Pedro, quando chega lá, o que ele diz? Dorcas, levanta-te, né? Então observem que no trabalho apostólico havia, né, essa realidade de fazer sinais e maravilhas, né? Agora, observem também uma coisa: qual a diferença dos apóstolos do tempo, né, os verdadeiros, dos que existem hoje, né? Que existe, está cheio de apóstolos por aí, né? Tem o Valdomiro Sutiago, né? Qual é o outro? Terra Nova, né? Irmãos, esses homens, né, não eram igual Pedro. Pedro dava um comando: levanta-te. Não foi isso que ele falou para aquele homem da porta chamada Formosa? Eu não tenho ouro e nem, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele falou? Levanta-te. E na mesma hora acontecia. Então, quando Pedro passava, até o quê? Até a sombra dele curava as pessoas. Então, é muito diferente né? Será que os apóstolos dos nossos dias, eles se encaixam na descrição do trabalho ministerial de um apóstolo realmente, né? Então, esses homens de hoje são tudo, não creiam neles, são tudo falsos profetas, né? Interessante que, um tempo atrás, teve um pastor, não sei se ele era pastor, se ele era apóstolo, que ele, baseado naquele texto que fala, né, pegarão em serpentes, beberão coisas beberão coisa mortífera e não lhe fará dano, né? Aí o pastor pegou aquela, não sei se ele era apóstolo, se considerava apóstolo ou pastor. Ele pegou a cobra e ali ela foi e abocanhou ele, né? Depois ele que precisava de um apóstolo para ressuscitar, porque ele acabou, né, morrendo, né? Então, Paulo aqui, amados, ele está especificando uma coisa muito importante, que ele não tem se omitido de trabalhar para Deus e de fazê-lo de acordo com aquilo que o Senhor lhe mandou realizar. Ele era apóstolo, então ele tem se comportado exatamente como Deus lhe pediu para fazer a obra de Deus. Então ele tem pregado o evangelho e autenticado isto por intermédio de sinais e maravilhas feitos através do Santo Espírito de Deus. Com que intuito? Levar os gentios à obediência a Deus. Volte aí, eu não sei se você ainda está em Mateus, mas ainda em Mateus, aqui falando com respeito à pregação, nós vimos com respeito a obras, né? Que é ali a ideia de atos, né? Através de palavras e de atos. Esses atos têm a ver com os sinais e prodígios. Mas também ele falava e comunicava o evangelho por palavra. E aí eu quero destacar também isso daí. Verifique aí o capítulo 10, verso 18 de Mateus. Diz assim: e sereis até... Aqui ele descrevendo o trabalho que vai ser realizado e mostrando que não vai ser uma tarefa fácil, né? Ele diz assim: e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Aí, no verso 19, algo bem importante para nós no que diz respeito à pregação do evangelho. Olhem bem aí: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar,
porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Deus é quem fala por vós. Irmãos, isso é muito confortador, né? Você saber que Deus, durante a tua missão, a tua tarefa, Ele te capacitará, né? De modo algum aqui o Senhor está incentivando de que não se deve procurar estudar, né, a aprender mais das coisas de Deus, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que durante a missão, o Espírito de Deus, eles falariam no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo de Deus, né? E quando se fala assim, aí sim a obra é eficaz ao passo de levar alguém à obediência a Deus. Porque você está dependendo do Senhor. Quem convence o homem ao pecado não é o pastor Sparks. É muito bom saber disso, não sou eu. Não é a minha eloquência, né? A minha forma de talvez de falar um pouco melhor. Não, não é isso. Quem convence o pecador do seu pecado é o Santo Espírito. E ele utiliza nós como apenas o quê? Instrumentos de Deus em suas mãos. Então, o Senhor Jesus aqui está apresentando aos discípulos de que eles seriam empoderados pelo Santo Espírito para falar com ousadia a palavra de Deus. Então esse é o método eficaz para levar alguém à obediência a Deus. Não é a partir de nós, sabe, de fazer alguma coisa diferente, extraordinária, né, tentar inventar algum método aqui diferente, né? Vamos tentar, pastor Spark, colocar aqui para levar as pessoas à obediência a Deus. Vamos fazer aqui um culto diferenciado, né? Colocar luzes na igreja, né? Quem sabe? Vamos colocar aqui pessoas para cantar aqui na frente, para dançarem, aquelas coisas todas, e tornar o culto mais atrativo. Não. Tudo aqui Paulo está dizendo que tem feito sob a direção do Santo Espírito do Senhor, tanto no modo dele falar a palavra do Senhor, quanto também na questão dele fazer sinais e prodígios por intermédio do Santo Espírito do Senhor, né? E aí, abra comigo a sua Bíblia aí, para vermos outro exemplo aqui, fundamentando essa realidade. Atos capítulo 6, versículo 8. Veja outra pessoa aqui que também se portava dessa maneira. Atos capítulo 6, verso 8. Era um diácono, inclusive, por sinal, né? Estevão, né? Olha aí, o Estevão, como é que ele procedia na obra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, né? Fazia prodígios e o que mais? Grandes sinais entre o povo, aí entre o povo. Certo? Agora vá para o verso 40. Dizendo a Arão, verso 40 não, peraí, verso 40. E não podiam resistir, aqui, né? 6, verso 40. Eu falei 40, foi? Não é 40 não. 6, verso 10, irmão. Perdão, me perdoe. E isso está ficando cada vez mais grave, né? 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha, então Estevão, cheio de fé e do poder do Santo Espírito, a sua pregação era irresistível, irmãos. Era poderosa, né? De modo que ninguém podia contradizer aquilo que ele falava. A única maneira que fizeram, que conseguiram, inclusive, né, parar Estevão foi de que maneira? Levantaram o que contra Estevão? Falsas acusações, falsos testemunhos, né? E depois levaram ele ao apedrejamento e à morte. Foi a única maneira que encontraram, mas por meio da argumentação, ninguém conseguia o quê? Resistir àquelas palavras que Estevão pronunciava quando ele falava do amor de Deus, quando ele falava da salvação de Cristo.
né? Então é dessa maneira que notamos que é a forma como o apóstolo Paulo tem desenvolvido o seu trabalho ministerial e que nos ensina uma lição valiosa, a lição de que é sobre a direção do Espírito de Deus que nós temos êxito naquilo que nós fazemos para o Senhor. E é isso que torna um trabalho excelente, né? A nossa dependência do Senhor. É claro que esses sinais que eram feitos no primeiro século por meio dos apóstolos, eles tinham como objetivo validar a mensagem, como eu falei, do Evangelho. De modo que hoje não faz mais, não há esta necessidade, uma vez que toda a palavra já foi estabelecida, né? Toda a verdade já foi estabelecida. E eu acredito, e eu penso assim, no meu entendimento, que esta maneira de trabalhar era algo específico aos apóstolos. Eles que faziam isso, né? Então, se existem apóstolos hoje, nós deveríamos ver as mesmas coisas acontecendo, né? Se alguém se identifica, se qualifica como apóstolo, deveria acontecer essas mesmas coisas, esses mesmos sinais extraordinários, mas não é isso que acontece, né? Então notamos que esses homens dos nossos dias, que se instituem, né, como apóstolos, na verdade eles não são. Vamos aqui a 1 Coríntios 2, verso 4, ainda falando sobre essa realidade da mensagem do Evangelho sendo divulgada no poder do Espírito. Veja o verso 4, 1 Coríntios 2:4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é que Paulo nunca buscava persuadir as pessoas à fé, mas ele não era uma pessoa que ele era manipulador. Irmãos, o que a gente vê nos cultos hoje, né? A pessoa coloca ali um fundo musical, né? Tudo para comover os outros, né? Comover as pessoas. Ou então cria-se um ambiente assim, aí a luz diminui, foca, concentra no pregador, aí depois volta. Sabe, tudo isso é manipulação, irmãos. E o apóstolo Paulo diz que ele não usava essa técnica, ele podia, né? O Paulo era um homem versado no conhecimento. Ele era um homem que falava muitos idiomas, ele era um homem que eu acredito que ele tinha uma habilidade de retórica, mas ele não se validava disso. Em que ele confiava no transmitir da mensagem do Evangelho? Ele se confiava no poder do Espírito de Deus. Ele se colocava na direção de Deus. Ele dizia: ó Deus, eu me esforcei, eu aprendi, está aqui a tua palavra, agora usa-me. E é isso que faz um serviço excelente, um trabalho excelente. Por quê? Porque é feito sob a direção de Deus. E que também nos mostra que é um trabalho honesto, um trabalho sério, um trabalho sincero, de alguém que quer realmente realizar a vontade do Senhor, não a sua vontade, né? Isso é interessante a nós. Essa é a preciosa lição de um trabalho excelente que notamos aqui a partir da vida do apóstolo Paulo, né? E aí, em que ele se fiava, prosseguindo o verso, né? Mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo, quando esteve em Corinto, ele pregou a palavra de Deus e levou os corintianos, não, os coríntios à fé em Cristo, a que eles abandonassem ali os seus ídolos e tudo, e servissem ao Senhor. Ele fez isso no poder do Espírito, né? Levando as pessoas a Cristo. Então, irmãos, e aí, como eu falei, né, o que muda as pessoas, o que não, quem muda as pessoas é o Senhor. É Deus quem muda. É Deus quem tira uma pessoa da desobediência para a vida de obediência a Deus. Lá em Tito, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós, no outro tempo, éramos o quê? Insensatos, desobedientes. Essa era a nossa vida. Nós éramos desobedientes ao Senhor, né? E o Senhor foi, quando nós ouvimos o Evangelho, Ele então
mudou, né, a nossa vida, né? E isso aconteceu com cada um de nós, né? Agora, falando aqui dessa palavrinha, a obediência a Deus, eu fiquei lá em casa me perguntando o seguinte: Paulo pregava com o objetivo de levar os gentios à salvação de Deus, mas ele vai mais a fundo na questão. Ele diz a obediência a Deus, né? Ele aprofunda mais a questão da salvação. E a salvação, nesse aspecto que Paulo está mostrando aqui, de uma pessoa que anda debaixo da vontade de Deus, porque é uma pessoa obediente, significa que essa pessoa, ocorreu algo incrível na vida dela. Ela foi completamente transformada. Completamente transformada. Ou seja, para ser um indivíduo realmente que é obediente a Deus, uma mudança aconteceu na vida dela. Não é verdade? Uma mudança radical, transformação total ocorreu em sua vida, né? E aí, isto é evidenciado na sua vida de obediência a Deus. Essa pessoa que é salva, note bem, eu sou salvo, quando quando nós cremos no Evangelho, nós cremos em uma pessoa que ela é o Salvador. Lembram de quando Paulo diz assim para aquele carcereiro, que ele faz a pergunta, no meu entendimento, a pergunta mais importante da vida do ser humano é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante. Qualquer pergunta eu coloco abaixo dessa. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E então o apóstolo Paulo diz àquele homem: olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela fé que Paulo quer que aquele homem expresse é uma fé de inteira certeza, convicção de que aquele que prometeu salvar vai cumprir. Olha, crê e tu serás salvo. Agora, uma pessoa que crê dessa maneira, que deposita inteiramente a sua fé no Senhor, ela se torna salva, ela é salva naquele exato momento. Mas a evidência dessa salvação se faz real, perceptível na maneira da pessoa viver. Então essa é a pessoa que salva, esse Salvador, ele não apenas salva, mas ele também se torna o que das nossas vidas? Senhor das nossas vidas. Às vezes a pessoa diz assim: eu creio em Deus. Ok, legal, eu creio em Deus. Né? Muitas pessoas creem em Deus. Né? Mas será que essa pessoa de fato realmente, quando a gente pergunta a ela: olha, você é salva? Qual é a maioria das vezes das respostas que a gente escuta? Você é salvo? Você crê em Deus? Eu creio em Deus, mas você é salvo? O que ela disse? Ela não sabe. Somente Deus é quem sabe, que vai revelar no dia que ela diz que se chama juízo final. Né? Só lá um dia Deus vai separar as pessoas. Então ela não tem a fé que é plena, perfeita, que é depositada naquele que vai realizar a sua promessa, né? E se ela não tem esse tipo de fé, logo ela também não é possível perceber isso na sua maneira de viver. Porque eu creio em Deus, mas esse Deus não é o Senhor da minha vida. Certo? Ele não é o Senhor da minha vida. Ele não controla, ele não governa. Quando Deus nos salvou, irmãos, a Bíblia diz assim, que não foi com ouro e nem com prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Lá em Hebreus diz que nós herdamos dos nossos pais uma vida fútil. E o Senhor nos deu uma nova vida, de modo que agora essa vida é expressa em obediência ao Senhor, em obediência a Deus. Né? Então Paulo trabalha com o objetivo de que os gentios tenham um Senhor da sua vida. E não apenas um Salvador de lábios. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Eu sou propriedade dEle, me comprou. É dessa maneira que devemos olhar com respeito à nossa salvação. Ele é o dono da minha vida, não pertenço mais a mim mesmo. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo,
Vivo pela fé. Então, pela fé, ele foi salvo e ele vive também pela fé. São dois movimentos. Esse movimento de viver pela fé é viver em obediência a Deus. É de viver de acordo com a vontade de Deus. Certo? Notamos isso aqui, né, no trabalho. Voltando aqui para o nosso texto, notamos isso aqui no trabalho ministerial do apóstolo Paulo, né? Agora, a segunda verdade a nós aqui, que eu destaquei aí, é que, ainda falando desse trabalho dos apóstolos, é que ele é um trabalho pioneiro, né? Porque se concentra em levar o evangelho a lugares onde nunca antes foi anunciado. Vamos ler aí o verso 20. Diz assim: desta maneira me esforcei. Ele está progredindo no seu argumento a respeito do seu trabalho. Desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. E aí ele especifica de que maneira ele tem realizado esse trabalho, que nos ajuda a entender um trabalho pioneiro. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, né? E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: pastor, o que é um trabalho pioneiro? O que é um trabalho pioneiro? Ajuda aí, irmão Rodrigo, nos ajude aí. O que é um trabalho, o que é o pioneirismo? O que é um trabalho feito dessa maneira? Primeiro? Não entendi. Primeiro era o Rodrigo. O Rodrigo primeiro. Ah, tá. Então tá bom, o Rodrigo primeiro. O que é um trabalho pioneiro, irmão Jonas? Trabalho pioneiro. Quem ajuda o irmão? O primeiro que vai a fazer. O que começa, essa é uma boa, é por aí. Um trabalho que começa em um local novo, né? Em um local antes não visitado. É a pessoa que vai desbravar o local. Né? A pessoa que vai ali chegar numa região onde ali, olha, nunca se ouviu o evangelho aqui. Então a mente de Paulo funcionava diferente da minha como pastor. A mente de Paulo era assim: eu já vim aqui em Corinto, agora eu estou pensando para onde que eu vou. Né? Eu já evangelizei toda essa região, agora eu vou para onde eu vou colocar o meu barco, né? Então Paulo pensava, essa era a mentalidade de um apóstolo. Então o trabalho apostólico era o trabalho pioneiro, era de desbravar lugares nunca antes visitados. Então isso daqui é outro argumento para descredibilizar os apóstolos dos nossos dias, né? Porque se existem hoje apóstolos, então eles têm que estar por aí, rodando o Brasil inteiro, andando. Eles ficam dentro de uma igreja ganhando dinheiro, né? Negociando o evangelho, tornando as coisas de Deus, profanando, na verdade, as coisas de Deus, né? Então observem bem que o trabalho de Paulo era feito dessa maneira. Ele saía de uma região e logo já estava focado, pensando em para onde ele queria ir. Né? Eu conheço um pastor, que é o pastor José Orlaim, e o pastor José Orlaim, toda vez que eu falar com o pastor José Orlaim, não que ele fosse apóstolo, ele é missionário, né? Mas toda vez que eu falar com ele, meu irmão, eu estou pensando em ir para não sei para onde. Aí, meu irmão, eu estou pensando em ir lá para, não sei, até ele fala a região, não lembro agora. Mas ele tinha essa mentalidade: olha, meu trabalho aqui em Novo Airão está acabando e eu estou já pensando em subir essa região aqui e levar o evangelho lá. Então esse era o trabalho dos apóstolos. Ele não se fixava num local específico que ali ficava. Não, o trabalho apostólico era um trabalho de ir a lugares nunca antes visitados. Mas teve um local que Paulo ficou um tempo maior. Uma região onde Paulo pregou ali um tempo maior. Ficou em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses. Em Éfeso ele passou só alguns meses, mas por causa da perseguição, né? Mas teve uma região que em Éfeso, ele ficou ali mais ou menos 3 anos.
Aí, 3 anos em Éfeso, mais ou menos, né? 3 anos ele ficou ali, naquela região. Agora, por quê? Porque abriu uma janela de oportunidade grandíssima, né? Ele passou a instruir as pessoas em Éfeso a partir de uma escola de um homem chamado Tirano, e ali ele pregou, ele alcançou muitas pessoas em torno ali daquela região de Éfeso. Né? Inclusive Epáfras, nessa época, parece que ele se converteu ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, e ele levou o evangelho para Colossenses, para Colossos, para Hierápolis, para Laodiceia. Então Paulo ficou um tempo maior em Éfeso em razão de quê? De que havia uma grande oportunidade para a expansão do evangelho. Mas note bem, o trabalho apostólico sempre tinha em mente este entendimento de querer que o evangelho chegasse às partes mais longínquas do mundo, né? E agora, por que Paulo se comportava aí dessa maneira, né? Por que ele agia assim, né? Mas antes de responder isso, o trabalho pastoral é diferente, né? O trabalho dos pastores, eles edificam sobre fundamento já estabelecido, né? Então, por exemplo, aqui já passaram alguns pastores, né? Já passaram quantos aqui mais ou menos? Quem lembra? Né? Já passaram alguns pastores por aqui, né? E aí agora eu estou sendo um pastor, né? Estou edificando, mas já houve alguém que já edificou por aqui, né? Então é diferente a realidade ministerial de um pastor para a de um apóstolo, certo? E aí por que, respondendo então agora aquela pergunta que eu fiz, por que os apóstolos se comportavam assim? Paulo justifica isso, olha o verso 21, antes como está escrito, ele utiliza as escrituras, e isso, irmãos, conforta o nosso coração muito. Olha, veja bem, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram, entenderão. Irmãos, estava no plano de Deus, nos planos salvíficos de Deus, que a sua mensagem de salvação, o seu evangelho, chegasse, percorresse lugares até aos confins da terra. E isso já tinha sido estabelecido desde o Antigo Testamento. Ele utiliza aqui um texto de Isaías 52, verso 15, para justificar a maneira dele agir dessa forma. A razão, dele agir dessa maneira, né? Como quem leva o evangelho a partes ainda não alcançadas, né? Irmãos, os apóstolos, eles eram 12 e todos eles morreram no primeiro século. O último apóstolo morreu quando? Ele morreu já lá quase terminando o primeiro século, né? O apóstolo João, né? Ele morreu já bem velhinho na ilha de Patmos, né? Onde ele estava preso. E a gente podia pensar assim, então esse trabalho parou, né? Esse trabalho, né? Já que o evangelho vai chegar dessa maneira e só é por meio dos apóstolos, então o trabalho não vai mais prosperar nessa forma, né? No entanto, nós, ainda que não sejamos apóstolos, esse trabalho de comunicar o evangelho até lugares longínquos, nunca antes vistos, é um trabalho que nós devemos realizar. É um trabalho que nós devemos fazer, né? Para Deus, ou seja, apoiando aqueles que o Senhor Deus chamou. E Deus tem chamado missionários, evangelistas ainda, né? Para falar da sua salvação. E podemos apoiá-los por meio de através de orações, como também de forma financeiramente, né? E aqui, irmãos, eu queria destacar a nós, encerrando já o nosso assunto hoje, a nossa sensibilidade para com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Quando a gente pensa em algum lugar que nunca ouviu o Evangelho, para onde a nossa mente, de pronto, ela vai seguir? Lá para o outro lado do mundo, não é verdade? Lá para Filipinas, lá para a China, lá para esses lugares mais longínquos. Mas, irmãos, vocês sabiam que é possível que haja próximo de nós pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Próximo de nós.
né? Eu estava falando com o pastor Marido esses dias, e ele dizia para mim: pastor, eu fui lá em São Gabriel da Cachoeira, e eu fui num local, e nós adentramos um rio, um braço de rio, que não tinha fim. Não tinha fim. De pastor, eu não duvido que tem gente por entre esses rios aí, que nunca ouviram o Evangelho. Há lugares que nunca a palavra de Deus antes chegou. E a grande pergunta que eu me faço, ele dizendo para mim, será que as igrejas estão tendo essa disposição para comunicar, para dar prioridade à sua missão de levar o Evangelho, do Evangelho de Cristo? Parece-me que as igrejas estão vivendo de programações. É culto do pastor, é culto da esposa do pastor, é culto de aniversário da igreja, é culto de não sei o quê, é culto daquilo, enche de programação, e programação, e programação. E se esquecem da sua responsabilidade com respeito a levar esse evangelho aonde ainda pessoas não foram alcançadas. Essa é a nossa missão. Isso é que deve trazer alegria no nosso coração. Isso que deve nos motivar. Isso que deve nos fazer, irmãos, pela manhã o nosso dinheiro valer a pena, nossos recursos valerem a pena. É nessa obra missionária. Às vezes a gente se bate com questões mais pequenas, né? Quando deveríamos estar dando atenção a isso. Eu ouvi o áudio do pastor lá, missionário Osmar, eu acho. E eu notei que ele deu uma certa travada no áudio dele, né? Assim, com a cartinha das crianças. E que trabalho belo, irmãos. Que trabalho belo da igreja aqui renascer. Que trabalho belo. O pastor contar com o apoio da igreja na obra que ele realiza. Levar o evangelho. Que trabalho maravilhoso. Como isso comove. Eu fiquei comovido com as palavras do pastor. Puxa vida. Ele se sente tão amado pela igreja, de saber que ele pode contar com aquela igreja na obra missionária, no trabalho que ele está realizando, dele saber que crianças estão sabendo onde ele está. Olha como isso é maravilhoso, irmãos. Como isso é comovente, irmão. Crianças aqui da nossa igreja amam a obra missionária ao ponto de escrever, de dizer: pastor, estamos com o senhor, estamos orando pelo senhor, pastor, nós estamos aqui mandando uma ofertinha para o senhor. Puxa, como isso é maravilhoso, né? Isso é o trabalho da igreja. É para isso que o Senhor Deus nos chamou, irmãos, para que a gente comunique o seu santo evangelho. Ainda existem lugares, eu não sei aonde, mas Deus tem levantado pessoas. Ele conta com a sua igreja, que priorize essas coisas. E não viva apenas de programações e programações e programações. Não. Vivamos, concentramos no serviço de levar a mensagem salvadora, salvífica de Deus, porque esse é um plano dele desde o Antigo Testamento. Irmãos, Isaías viveu nesse mundo há 700 anos atrás. 700 anos atrás, Deus queria que o evangelho chegasse ao Amazonas. Deus queria que o evangelho chegasse em Anori, em Beruri, nesses lugares longínquos. E eu estou falando aqui próximo, porque eu não conheço tantos, mas as aldeias indígenas. Deus tem em mente isso, irmãos. E isso é que notamos nesse texto, e que o apóstolo Paulo diz: tenho trabalhado dessa maneira. Como é que nós temos trabalhado, irmãos? Como é que tem sido feito o nosso trabalho? Qual é a nossa prioridade? É realizar a vontade do Senhor? E aqui o apóstolo Paulo diz: a minha prioridade, eu me desgasto por isso. Então, irmãos, era isso aqui que eu queria compartilhar aos irmãos, essas duas verdades, com respeito a um trabalho excelente. E na próxima aula, se o Senhor nos permitir, nós veremos os planos de Paulo para a obra missionária com respeito até aonde ele quer chegar. Isso nós vamos ver na próxima aula, se Deus permitir. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra que nos tem dado nessa tarde. Te agradeço, ó Deus, e rogo, Senhor Deus, a tua bênção para que o Senhor nos encoraje, Senhor Deus, a proceder de forma excelente na obra que o Senhor nos deu. Como igreja,
façamos, ó Deus, o teu trabalho, enquanto há dia, Senhor. A noite vem quando não podemos mais trabalhar. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.